e o ouvir da palavra de Deus. É tempo de ouvir a palavra. Graça e paz, querido, graça e paz, querida. Eu queria pedir, se você puder, naturalmente, parar tudo que está fazendo ou, pelo menos, prestar atenção naquilo que vai ser falado com você. Eu sempre falo para as pessoas que me escutam que as minhas reflexões, que as minhas palavras, elas vêm muito de observações, muitas delas de comentários, outras de livros que eu estou lendo e de repente algo me chama a atenção e Deus começa a ministrar muito forte comigo. Essa reflexão, ela nasce diante de uma realidade dura que muitos cristãos e muitas pessoas também estão vivendo. Entra ano após ano, a vida dessa pessoa não muda. Talvez eu esteja falando justamente para algumas pessoas que no início do ano de 2024, fizeram propósitos, escreveram algo dizendo que esse ano seria diferente do ano de 2023. Mas agora que nós estamos quase terminando o ano, se você fizer uma reflexão, talvez você vai perceber que a sua vida não mudou, que nada que você colocou naquele papel saiu, se tornou uma realidade. É como aquele dito popular: nadam, mas morrem na areia. Quantas pessoas poderiam estar vivendo melhores do que estão vivendo hoje? Quantos casamentos poderiam estar vivendo melhor do que estão vivendo hoje? Quantas coisas já poderiam estar sendo resolvidas na sua vida e elas continuam estagnadas, paradas? Por isso, nessa tarde, eu queria desafiar a você a pensar num tema dessa reflexão. Pare de andar em círculo. Porque todas as vezes que nós ouvimos essa frase, pare de andar em círculo, imediatamente o que vem na nossa cabeça é: alguém que anda em círculo é alguém que não sai do lugar. É uma pessoa que não muda. É uma pessoa inconstante. É uma pessoa que hoje decide servir a Deus, mas amanhã já está com um pensamento totalmente contrário. E a verdade é que se ela continuar agindo assim, essa pessoa ela só vai voltar para o lugar de onde ela ainda não saiu. Por isso que é andar em círculo. Ela não sai do lugar que ela deu uma partida, porque a volta que ela vai fazer vai levá-la novamente para o lugar de origem. Os problemas passam, mas depois voltam. Elas vivem uma vida como se fosse uma vida numa roda gigante. Um dia elas estão vivendo lá em cima, outro dia elas estão vivendo lá embaixo. Um dia elas estão cheios da presença de Deus, outros dias elas sentem como se Deus nem existisse. Foi por isso que Deus colocou uma palavra no meu coração que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 2, dos versos 1 ao 3. Talvez você já tenha lido esse texto, talvez você não conheça esse texto, talvez você nunca viu alguém falar a respeito desse texto, mas eu quero ser nessa tarde boca de Deus para a sua vida. Por isso que eu comecei pedindo a sua atenção. Por isso que eu pedi para que, se houver possibilidade, você parasse. Porque talvez, diante de milhões de pessoas, o alvo dessa palavra é você. Deus reservou esse tempo para falar a você, para dizer através dos meus lábios: pare de andar em círculo. Pare, porque o que Ele tem para você é muito maior do que você imagina.
O que ele sonha para você é muito maior do que você possa ter dimensão. E quando Moisés, usado por Deus para escrever esse livro, ele diz: depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, o caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. Mas preste atenção, muitos dias rodeamos o Monte Ser. Então o Senhor me falou dizendo: tendes rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte. Há muitos exemplos registrados na Bíblia de pessoas que foram capazes de fazer atos extraordinários, que foram verdadeiras ferramentas nas mãos de Deus, como o caso de Abraão, que quando Deus lhe pede que ele sacrificasse o seu único filho, não houve sequer um momento de dúvida no coração de Abraão de fazer aquilo que Deus pediu para que ele fizesse. E com isso, Deus multiplicou a sua semente. No caso de Jó, que mesmo tendo um revés na sua vida, mesmo tendo sepultado 10 filhos no mesmo dia, deixando de ser uma pessoa rica para se tornar uma pessoa simples, deixando de ser uma pessoa com saúde para se tornar uma pessoa enferma, sendo acusado pelos amigos, sendo aconselhado pela sua própria esposa a morrer, Jó pôde expressar no capítulo 42, quando ele diz: bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. No capítulo 38, Deus começa a fazer uma obra extraordinária na nação de Israel. Durante 430 anos, esse povo foi escravizado. Esse povo sofreu nas mãos dos egípcios. E quando chegou o tempo determinado de Deus, presta atenção, quando chegou o tempo determinado de Deus, por que eu estou falando isso? Porque existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. Quando chegar o tempo de Deus na sua vida, essa situação vai mudar. Esse quadro vai ser transformado. Eu quero ser boca de Deus nessa hora para liberar essa palavra. Espera só mais um pouquinho. Depois de 430 anos, Deus levanta Moisés. Moisés vai e fala ao faraó, e Faraó não quer liberar o povo. E você conhece muito dessa história, que veio as pragas, até que na última praga, a morte dos primogênitos, Faraó então decide libertar o povo. E depois, o coração de Faraó endurece, vai perseguir, mas eles conseguem atravessar o Mar Vermelho com um pé enxuto. E quando os cavalos e cavaleiros de Faraó estão atravessando o mar novamente se fecha. Essa história é linda porque Deus havia prometido a Moisés e ao povo que os colocaria numa terra que emana leite e mel. Mas o problema é que a dureza de coração, a incredulidade, levou os espias a trazer um relatório negativo. E por causa daquele relatório, o que poderia demorar 40 dias, demorou 40 anos. E para piorar a situação, aquele povo
povo que tinha a promessa de colocar os pés numa terra que emana leite e mel, pereceram no deserto. Num deserto onde eles experimentaram coisas grandes, do maná cair do céu, das cordonizes, de uma coluna de fogo proteger do frio da noite. Deus sempre foi fiel a esse povo, mas esse povo não era fiel a Deus. Mas foi nesse capítulo de Deuteronômio, capítulo 2, que Deus dá uma ordem a Moisés, dizendo: olha, vocês já estão há muito tempo rodeando essa montanha. Talvez o que Deus fala comigo e com você nessa tarde é: basta. Você ainda não percebeu que a sua vida não está saindo do lugar? Você não percebeu que você está vivendo como se estivesse num cárcere sem grade? Você não percebeu que você nada e morre na areia constantemente? Foi quando, no versículo 1 do capítulo 2, Deus usa a boca de Moisés dizendo: o Senhor disse, há muito tempo vocês estão rodeando as montanhas. O que Deus estava dizendo, o que Deus estava falando para aquele povo que está falando comigo e com você nessa tarde. Deus está dando uma ordem para o seu povo: pare de ficar olhando para as montanhas. O que as montanhas representavam naquele momento? Obstáculos, problemas, dificuldades. Quantas vezes eu e você estamos olhando demais para os nossos problemas, valorizando demais as dificuldades que nós estamos enfrentando, quando na verdade nós deveríamos seguir o conceito e o conselho do salmista, quando ele disse: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O Senhor não quer que você viva uma vida olhando para as montanhas. O que o Senhor quer é que você viva uma vida removendo as montanhas que surgem diante dos seus pés. A maneira correta de um cristão viver é pé na terra e coração no céu. Você pode dizer isso para você mesmo nessa tarde: eu devo viver com os pés na terra, mas com meu coração no céu. É por isso que Deus está dizendo: pare. Deixe de olhar para aquilo que os seus olhos estão enxergando e levanta os seus olhos, porque o Deus que você serve é maior do que o problema que você está enfrentando. Nós temos uma facilidade muito grande de se adaptar às circunstâncias. Talvez você se adaptou com esse modo de vida que você está vivendo, mas que nunca foi plano de Deus para você. Talvez você já se acostumou vivendo dessa maneira, carregando esse fardo, e nessa tarde Deus está dizendo: não foi isso que eu planejei para você. Eu sei que você está no deserto, mas deserto não é lugar para você morar, não é lugar para você viver, não é lugar para você construir nada. O deserto é para você atravessar. O deserto é para você ultrapassá-lo. Se você está vivendo um deserto,
O comando de Deus para você nessa tarde é: atravessa. Tire os olhos das montanhas e olhe para Deus. Não foi isso que Deus fez com Abraão? Sai dessa tenda, porque essa tenda está limitando aquilo que eu tenho para você, e olhe as estrelas do céu. Sabe, querido, talvez esse deserto, essa circunstância, essa montanha te colocou dentro de uma tenda e você não está conseguindo enxergar o plano maior de Deus para a sua vida. Porque aquilo que Deus tem é muito maior. O deserto é momentâneo, mas as suas lições, elas podem ser eternas. Deuteronômio capítulo 2, versículo 3, olha que diz a palavra de Deus: tende rodeado bastante essa montanha. Qual é a segunda ordem de Deus? Primeiro, pare de orar, de olhar para as montanhas. Segundo, pare de andar em círculos. Porque muitas pessoas parece que a vida delas gira e não sai do lugar. Ano após ano são os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Não amadurece, não cresce, não progresse. A pessoa não muda, promete, mas continua sendo a mesma pessoa. Mas hoje é o dia do seu basta. Mas hoje você vai deixar de circular as montanhas, porque talvez esse seja o seu grande problema. Você se acostumou a andar em círculo, a viver apenas de promessas e nunca se tornar uma realidade. Será que já não passou o tempo suficiente? Existem situações na nossa vida que não precisaríamos estar vivendo, mas a gente já se acostumou com ela. O Senhor havia prometido para o seu povo uma terra que emana leite e mel. O povo não estava distante da promessa, mas se acostumou com o deserto. Se acostumou em rodear e andar em círculos. E 40 dias se transformou em 40 anos. A verdade é que quem anda em círculo é porque já perdeu o rumo, perdeu a direção, perdeu a fé, perdeu a visão, perdeu o norte, perdeu o foco. Deus hoje lhe ordena: pare de olhar para as montanhas. Pare de andar em círculo. Virai-vos para o norte. Deuteronômio capítulo 3, versículo 3b. Sabe o que Deus está dizendo para a nação? Tome um rumo. Você precisa ter coragem nessa tarde para romper com esse passado que te prende. Se você quer receber algo de Deus que você nunca recebeu, você precisa fazer algo que você nunca fez. Entre na terra que emana leite e mel. Existe uma promessa que Deus quer realizar na sua vida, mas enquanto você ficar olhando para a montanha, andando em círculo, você nunca vai pisar na terra que emana leite e mel. Deixe para trás a velha vida, os velhos hábitos e, se for necessário, os velhos pecados. E entre na terra que emana leite e mel. O deserto pode fazer milagres. Preste bem atenção no que eu vou falar. Deserto pode ter milagre. Talvez você esteja vivenciando milagres na sua vida, e eu creio nisso, porque aconteceu com o povo milagre. Mas a promessa só se cumpre quando você pisa na terra que emana leite e mel. Deus não quer que você viva de milagres.
Deus quer que você viva as promessas que Ele tem para a sua vida. Hoje é o dia que você precisa mudar. Hoje é o dia que Deus está dando a oportunidade para mim e para você tomar uma decisão. Continuar andando em círculos, rodeando as montanhas, ou ouvir a voz que Deus está ecoando agora em seus ouvidos. Quando Ele manda lhe dizer, quando Ele pede para você obedecer. Então falou o Senhor: tendes rodeado bastante esta montanha. É como se Deus estivesse dizendo para aquele povo: não cansou não? Vocês não estão cansados de sempre ver as mesmas coisas? Colher os mesmos resultados? Viver a mesma vida? Será que não está na hora de algo novo acontecer? Se você quer que algo novo aconteça na sua vida, se você deseja que alguma coisa de extraordinário aconteça na sua vida, siga o conselho do Senhor. Virai-vos para o norte. O que Deus estava dizendo? Mude de rumo, mude o seu foco, mude a sua direção. Porque o que Deus tem para você é muito maior, muito melhor do que você imagina. Talvez você seja essa pessoa. Talvez você esteja vivendo como esse povo, que não cansou, que não se atentou, que não percebeu que a sua vida não sai do lugar. Você está andando em círculo. E o Senhor diz: tendes rodeado bastante. O próprio Deus olhou e disse: até quando vocês vão continuar fazendo isso? Até quando vocês vão continuar agindo dessa maneira? Pare. Eu sou Deus que tirei vocês do Egito e sou Deus que vai colocar você em Canaã. Deus, Ele quer tirar você dessa situação e levá-la para uma terra que emana leite e mel. Que Deus possa continuar ministrando no teu coração, falando a você, em nome de Jesus. Amém e amém.